Olá, vamos dar sequência então ao estudo do habeas corpus. Vamos lá, olha só, dando sequência ali ao nosso material, nós temos o objeto. Qual o objeto do habeas corpus? O objeto é garantir a liberdade de locomoção. Essa liberdade nós podemos observá-la em 4 situações distintas no nosso ordenamento. O que é? Garantir o direito de acesso e ingresso no território nacional, garantir o direito de saída do território nacional, garantir o direito de permanência no território e garantir o direito de deslocamento dentro do território nacional. Essas 4 situações: o ingresso, a saída, a permanência e a locomoção dentro do território nacional. Certo? Então aqui no material, se vocês acompanharem ali, eu refiro que em casos de guerra pode haver limitações a esse direito de fluxo, de ir e vir, mas jamais ser totalmente cerceado e jamais ser suprimido esse remédio constitucional. Então, destaco ainda que o judiciário e o executivo não pode fazer as vezes do legislativo, criando formas de inibir ou reduzir o direito de ir e vir. Tá bem? Em relação ali, a coações, quando que eu posso impetrar um habeas corpus, eu destaco lá o artigo 642 do Código de Processo Penal, traz um rol exemplificativo, não é taxativo, é um rol exemplificativo de alguns atos que são considerados ilegais para impetrar o habeas corpus. Cito para vocês alguns. Não houver justa causa, tanto para a prisão quanto para a investigação criminal, propriamente para investigação, para ação criminal, não há subsídios, não há uma justa causa para aquilo. Alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, um exemplo típico ali, prisões temporárias, em que transcorre o tempo legal, não há uma renovação e o réu continua preso, eu posso então lançar a mão desse remédio. Quem ordena a coação não tiver competência para fazer, um juiz de uma vara diversa, ali eu botei uma vara civil que decreta a prisão num processo criminal, não, é inadmitível, ele não tem competência para isso. Houver cessado o motivo que autoriza a coação, então, o que motivou a prisão de um determinado réu era um determinado motivo. Não existe mais esse motivo, não tem por que permanecer preso. Então, na esfera aqui, direito civil, a prisão civil para o devedor de alimentos é uma espécie de coação, a possibilidade de coagi-lo a pagar. Se houve o pagamento, não tem motivo mais para ele permanecer preso, em hipótese alguma. Não for admitida a prestação de fiança no caso em que a lei autoriza. Situações lá na esfera criminal que admite-se a fiança. Não foi concedida a possibilidade do pagamento de fiança. Nesse caso, impetra-se o habeas corpus e o julgador, seja ele um tribunal ou um juiz, ele já vai determinar qual vai ser o valor da fiança para que esse réu possa, de fato, então, cumprir com esse direito legal. Processo for manifestamente nulo, a regra, então, aqui para uma nulidade seria lá uma revisão criminal, mas caso não, em razão da própria demora judicial de um trâmite processual, vou lá e impetro o habeas corpus diante dessa ilegalidade. Extinção da punibilidade, por exemplo, um caso de crime já prescrito, do qual está sendo investigado, enfim, determinada a sua prisão, também é admitido o habeas corpus. Na esfera civil, destaco algumas situações. Hoje, no Brasil, olha só, se a gente pegar o artigo 5º, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentar e do depositário infiel. Nós temos 2 hipóteses. Então, o devedor de alimentos e o depositário infiel. Sabemos que o depositário infiel não é mais admitido à prisão no Brasil. Então, em razão lá do Pacto de São José da Costa Rica, em que não mais admite-se a prisão do depositário infiel. Inclusive, o STF revogou a sua súmula 619, que previa a possibilidade dessa prisão. Por quê? Aqui, após a emenda constitucional 45, então houve uma grande alteração no que tange a hierarquia dos tratados que tratam sobre tratados internacionais sobre direitos humanos. Eles atingiram um status supra-legal. Eu, inclusive, coloquei para vocês no material um quadrinho. Quando o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos ele é recepcionado pelo Congresso Brasileiro com o mesmo quórum de emenda constitucional, lá no artigo 60, parágrafo 2º, nós vamos ter o status de emenda constitucional. O texto do tratado vai ter status de emenda constitucional.
Quando envolver apenas matéria de direitos humanos e não tiver aprovação igual da emenda, aí status supralegal, está acima das leis, só está abaixo da Constituição. E quando for tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, aí status de lei. Daí nós vamos falar de lei ordinária. Se for matéria de lei complementar, a doutrina ainda diverge, mas pode então ter o status de uma lei complementar. Certo? Mas desde que aprovado também com o mesmo quórum de lei complementar para que ele possa ter esse status. O habeas corpus não poderá ser utilizado para correção de inidoneidade que não implique coação ou iminência de risco à liberdade de ir e vir. Então, eu não posso impetrar o habeas corpus, eu posso ter qualquer outro prejuízo, mas se o prejuízo não for no meu direito de ir e vir, não é admitido o habeas corpus. Então, questionar pena pecuniária, quando já extinta a pena privativa de liberdade, não é cabível o trancamento para processo administrativo, nada disso. Ou aqui um último aqui interessante que eu botei no material, afastamento liminar do cargo público. Por vezes, isso já ocorreu no judiciário, do indivíduo ir lá impetrar um habeas corpus porque ele está sendo impedido de acessar o seu ambiente de trabalho porque ele perdeu liminarmente o cargo público. Eu quero exercer o meu direito de ir e vir. Não é admitido, porque aqui não se está restringindo o direito dele de locomoção, e sim o direito de assumir o cargo público do qual uma decisão anterior havia o afastado. Então, esse caso já houve julgamento e não é admitido o habeas corpus nesse sentido. Certo? Coloquei algumas súmulas ali para vocês. Pessoa jurídica, a gente já falou que não pode ser paciente, mas pode ser impetrante. O que mais que nós podemos destacar aqui em relação ao habeas corpus, seguindo o nosso material ali? Cabe ao Poder Judiciário considerar ato de constrangimento que não tenha sido apontado na petição, inclusive, caso não tenha o impetrante aponte algumas violações, mas o magistrado, o julgador, identifique outras, ele não está adstrito ao que foi levantado na peça do habeas corpus. Ele está apto a buscar amplitude, identificando outra ilegalidade, ele pode apontar sem problema nenhum. Certo? O que mais que nós temos que referir aqui? Dilação probatória, como eu falei, nós temos que ter prova pré-constituída. Garantir, então, a existência de direito líquido e certo. Por quê? Porque não se admite reexame de provas, dilação probatória. Eu não posso ouvir testemunha, não posso produzir prova pericial, nada disso. Eu tenho que ter todas as provas pré-constituídas. É admitido ainda que em caráter excepcional que a autoridade coatora, aquela que determinou a ordem, o abuso, a ilegalidade ou o abuso de poder, que preste algumas informações, inclusive apresentando documentos que estejam na sua posse. Isso até é admitido, assim como é admitido lá também no mandado de segurança, aqui no habeas corpus, da mesma forma, certo? Mas jamais vai ter prova testemunhal no habeas corpus. Pode utilizar, então, ele não é admitido para mudar decisões transitadas em julgados, porém, excepcionalmente, para corrigir algum erro manifesto da decisão, é, sim, viável esse instrumento. E não admite-se, não se conhece habeas corpus cujo fundamento seja mera repetição das razões utilizadas em impetração anterior. Portanto, por isso que eu disse para vocês, o MP impetra ou um terceiro impetra em seu nome sem que você tenha autorizado, analise bem a possibilidade, pois não é admitido habeas corpus sobre os que haja uma mera repetição dos fundamentos anteriormente alegados no habeas corpus anterior. Certo? O que mais? É admitido liminar em habeas corpus? Com a máxima certeza que sim. Pense no seguinte, nós estamos diante de um cerceamento ilegal da liberdade de alguém. Nada mais justo do que essa ordem de libertação seja imediata, seja o mais rápido possível. Por isso, desde que eu prove os elementos do fumus boniuris e periculum in mora, eu vou demonstrar a plausibilidade do meu direito, que isso tem que estar claro, já que a prova é pré-constituída, e que eu demonstre o perigo na demora. Demonstre que permanecer preso eu vou estar sendo lesado o meu direito de ir e vir de forma vital. Então, eu vou garantir, desde que haja esses elementos, a concessão da liminar. Espécies de habeas corpus. Nós temos duas espécies unânimes e uma espécie ainda que a doutrina ela traz como uma terceira espécie e também tem grande aceitação. O habeas corpus preventivo,
É aquele que está diante de uma ameaça ao direito de locomoção e eu impetro o habeas corpus garantindo que o meu direito não seja violado futuramente. Eu vou receber como paciente o salvo-conduto, ou seja, salvo-conduto é o nome da ordem que impede o cerceamento da minha liberdade futura. Salvo-conduto, eu já tenho previamente garantido meu direito de liberdade. Pode ser repressivo, quando já houve a ofensa à minha liberdade, e então o paciente busca aqui o alvará de soltura. Eu já tenho a minha liberdade restrita, eu quero poder exercer o meu direito de ir e vir. Para isso eu preciso do alvará de soltura, a ordem de libertação. E ainda a doutrina chama de habeas corpus suspensivo, que é naquela hipótese que estaria entre uma e outra. Não é apenas uma ameaça. Já houve a ordem de prisão, por exemplo, porém não foi ainda cumprida. O réu não foi localizado, o réu está foragido, mas já tem a ordem de prisão. Eu impetro o habeas corpus com o objetivo do quê? O paciente quer receber contramandado de prisão. A denominação é contramandado de prisão, porque existe um mandado de prisão, eu quero um contramandado, uma oposição àquele mandado, para que aquela ordem não seja, então, cumprida, certo? Então, o habeas corpus suspensivo é quando já houve a ordem, porém ela não foi cumprida. Eu ainda não tenho meu direito cerceado, mas não é só uma iminência, já é real. O risco é real e já está na iminência de acontecer, mas não é uma suposição, ele já vai acontecer. Então, eu preciso do contramandado de prisão, certo? Outro ponto importante aqui em relação ao habeas corpus, competência para o julgamento do habeas corpus. Então, quem pode julgar o habeas corpus, nós vamos definir em razão da autoridade coatora ou do paciente, daquele que vai ser o beneficiário. Então, conforme essas duas pessoas, nós vamos ter a definição sobre isso. Então, quando nós estivermos falando de autoridade policial, a autoridade policial cerceou o direito de liberdade, quem vai ser o competente vai ser o juiz. Juiz de direito para o delegado da Polícia Civil e o juiz federal para o delegado federal. Juiz de direito ou promotor, quando o juiz de direito ou promotor forem a autoridade coatora, competência do tribunal, a segunda instância então, seja na justiça estadual ou federal. O tribunal, os tribunais então, vai ser competência de julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais superiores vão para o Supremo Tribunal Federal, certo? Eu botei algumas observações aqui para vocês. Habeas corpus impetrado contra a decisão de turma recursal no âmbito do juizado. Até recentemente nós tínhamos o entendimento de que esse habeas corpus das turmas recursais iriam para o STF. Porém, o STF, então, reformulou sua orientação dizendo que o habeas corpus de turma recursal vai para o tribunal do que ele está distrito, seja o TJ ou um TRF, certo? E não mais para o STF. Não cabe habeas corpus de decisão proferida por turma do STF, porque entende-se que a turma é o próprio Supremo, então não caberia um habeas corpus da decisão da própria turma. E o que mais que nós podemos destacar aqui? Em relação ainda à competência originária, quando originalmente vai para os tribunais. Olha só, Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser o órgão competente para julgar habeas corpus quando o paciente, aquele que vai ser beneficiado pela ordem, for presidente da República, ministros, membros do Congresso Nacional, ministros do STF, do próprio, então, STF, procurador-geral da República, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membro dos tribunais superiores, membro dos tribunais de contas da União, chefes de missão diplomática de caráter permanente e quando a autoridade coatora for tribunal superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do STF. Então, quando a parte ela tem já inerente a jurisdição do próprio STF, ele também vai ser o habeas corpus que ele for paciente ou coator também vai ser dele. E quando os tribunais superiores forem a autoridade coatora, vai para o STF, certo? Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, então nós vamos julgar quando for coator ou paciente, tanto faz, se algum desses for o governador dos estados ou do Distrito Federal,
desembargador dos TJs, TRFs ou TRT, membro do Tribunal Regional Eleitoral, membro dos Tribunais de Contas do Estado, dos Conselhos e Tribunais de Contas dos Municípios, membro do Ministério Público da União. Isso tudo vai para o STJ. E ainda competirá ao STJ quando for coator, tribunal sujeito à sua jurisdição, ou seja, os TJs e os TRFs. TJ e TRF, nós vamos ir, o habeas corpus vai ser impetrado no STJ. E ainda ministros de Estado ou comandantes do Exército, quando forem autoridades coatoras. Então, o ministro de Estado e o comandante do Exército e Marinha, quando ele for o coator, a autoridade coatora, o habeas corpus vai para o STJ. Quando o ministro de Estado, o comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica for o paciente, vai para o STF, certo? Tribunais regionais federais, quando a autoridade coatora for um juiz federal, e também julgará recursos, no caso, né, daí como segunda instância, juízes federais, matérias criminais de sua competência, e juízes estaduais, competência residual. O que não for de nenhum dos outros vai para o juiz estadual. Na sequência ali eu botei um quadrinho para vocês, referindo cada coator ou delegado, vai para o juiz de direito, o delegado federal, para o juiz, para a justiça federal, no caso, juiz federal, e assim sucessivamente ali. Dando sequência, então, ó, sobre o habeas corpus. Procedimento, uma parte mais, então, instrumental aqui. Conforme o artigo 654, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, nós temos que fazer algumas observâncias aqui, por mais que ele não tenha formalidade, mas segue alguns requisitos mínimos. Quais são eles? Qualificação completa do paciente. Aqui eu tenho que trazer tudo que eu tiver sobre ele. Eu tenho que identificar pontualmente quem é esse paciente. Eu tenho que trazer o máximo de informações sobre ele. Nome da pessoa que exerce a violência, coação ou ameaça à liberdade de locomoção, que é a autoridade coatora. Eu tenho que identificar também essa autoridade. Aqui eu já não vou ter todos os subsídios, mas eu tenho que identificar da onde partiu aquela coação. Tenho que identificar quem é a autoridade. Identificação e assinatura do impetrante. Então, o impetrante pode ser o próprio paciente ou também pode ser um advogado contratado por ele ou qualquer pessoa em favor de um outro paciente. Mas ele tem que se qualificar e tem que também assinar. O advogado, na prática, ele traz a sua apresentação ali, a sua registro na ordem, seu endereço para receber intimações e a representação do cliente, sim, o paciente vai ser completa. Declarar espécie de constrangimento, né? Então, a ameaça, ou se ela já foi consumada, tem que identificar isso. E aqui que eu destaco para vocês, ó, paciente famoso, seja uma autoridade ou um artista, ele tem que, então, ter conhecimento da impetração para que ele possa se opor a ela. Então, ele tem que manifestar a respeito daquele habeas corpus. Bom, seguindo. O habeas corpus, então, foi recebido. Foi recebido o habeas corpus. O que o magistrado vai fazer, o julgador? Se for necessário, ele pode chamar o preso à sua presença para que ele possa apurar a viabilidade da concessão ou não do habeas corpus. Pode chamar, mas isso em casos excepcionais. Como eu falei para vocês, a regra é que não haja apresentação dele. Efetuadas as diligências, interrogado o paciente, se for o caso, o juiz decidirá em 24 horas. Não sendo o caso de apresentação, o juiz vai apurar se há pedido liminar ou não, podendo conceder ou não, e ainda colher informações da autoridade coatora. Então, notifica para apresentar informações. O que mais? Quando for caso de habeas corpus por não ter sido admitida a prestação de fiança, o próprio julgador já vai fixar o valor da fiança, como a gente falou, possibilitando então ao paciente cumprir a fiança, então ter a sua liberdade concedida. Recursos cabíveis, recurso em sentido estrito, da decisão que concedeu ou negar o habeas corpus. A gente está falando aqui lá, seguindo pelo Código de Processo Penal, que é o que vai regular o habeas corpus. E ainda, recurso de ofício quando for concedida o habeas corpus. Então, exige-se então um reexame. Exige então um reexame por parte do tribunal, certo? Então, foi concedido por um juiz, vai igual para o tribunal para o reexame daquele habeas corpus. Também caberá, em caso de recurso ordinário constitucional ou recurso para o STF ou recurso ordinário para o STJ, quando for competência originária já de tribunal, nós temos que ter um segundo grau de jurisdição também. Recurso ordinário constitucional para o STF, recurso ordinário para o STJ. Certo?
E dando sequência, então, se encaminhando para o fim da nossa aula sobre habeas corpus, os efeitos do habeas corpus. O que nós temos que observar aqui? Dependendo de qual seja o objeto, quem é o paciente e qual seja a coação, nós vamos ter um efeito, nós vamos ter uma garantia dada ao paciente. Eu botei um quadrinho ali no final. Habeas corpus repressivo vai ser concedido ao paciente o alvará de soltura, para que ele seja liberto. Alvará, habeas corpus preventivo. O que o paciente vai obter? O que eu tenho que pedir? Salvo conduto. Como é preventivo, eu quero, então, precaver de uma violação ao meu direito de locomoção. E o habeas corpus suspensivo, como a gente falou, é aquela terceira hipótese que a doutrina fala, quando já existe a ordem de prisão, mas não foi efetivada. Contramandado de prisão. Então, contramandado de prisão para que a ordem não seja cumprida. Certo, pessoal? Por fim, ali na sequência, se vocês acompanharem o material, nós vamos ver ali que nós temos ali algumas peculiaridades. Não precisa de representação do advogado, é gratuito, não há o pagamento de custas, poucas formalidades apenas, que deve ser em língua portuguesa, não ser a petição apócrifa, como a gente falou, não pode o impetrante deixar de assinar, e não precisa preencher os requisitos do 319 lá do CPC, todas as formalidades. Obviamente que um advogado que vai impetrar um habeas corpus, ele vai instrumentalizá-la da melhor maneira possível, trazendo todos os elementos de uma petição normal, mas não é exigido, tanto como a gente falou ali, já foi admitido perante o STJ por meio de um lençol. Um próprio preso escreveu todo a mão num lençol, impetrou o habeas corpus apresentando num lençol perante o STJ. Na sequência, no material de vocês, eu coloquei um quadrinho ali, um resumo de todo o habeas corpus aqui, que vocês podem acompanhar depois. E, na sequência, um modelo de petição. Um modelo de petição, como eu falei, não existe um modelo, não existe uma regra. Eu trouxe aqui para vocês um modelo que é trazendo os requisitos mínimos de uma petição inicial, qual vocês podem observar. Observando ali, então, nós vamos sempre indicar para alguém, indicar para um juiz, ou para um desembargador, ou para um ministro, quando for tribunal superior, nós vamos então sempre indicar para o presidente daquele determinado tribunal competente, ou para o juiz de primeiro grau, quando for o caso. O impetrante, então, como eu falei, na prática o que ocorre quando tem advogado? O impetrante é o próprio advogado, se apresenta como o fulano de tal, advogado, inscrito no registro da ordem número tal, com endereço profissional tal, traz uma breve qualificação, habeas corpus, se vai ter pedido liminar ou não, em favor do paciente. Aí o paciente, sim, nós vamos trazer toda a sua qualificação completa, certo? Então, buscando seja daí aqui o alvará de soltura, e daí dependendo de qual das espécies, que em face da decisão de coação à liberdade, que foi determinada, enfim, pela aquela autoridade pública, e nós identificamos quem é a autoridade pública. Na sequência, então, aqui eu trouxe um modelo padrão exame da ordem, por exemplo. Quem fosse fazer uma prova da ordem, caísse um habeas corpus, seguindo esse modelo, estariam os requisitos básicos lá que a própria ordem pede, que na prática ali, por exemplo, eu botei no exemplo de vocês, da competência para o julgamento do habeas corpus. Na prática, os advogados acabam não fazendo isso, mas é interessante daqui a pouco tu colocar, é uma autoridade específica lá, é um paciente específico, nós vamos indicar ali a competência, porque que vai para aquele determinado julgador e não para outro. Dos fatos que ensejam o habeas corpus, esse aqui eu diria que é o ponto mais fundamental. Aqui nós vamos então já citar o subsídio probatório, as provas pré-constituídas da qual eu vou utilizar, do direito, sempre com base na própria Constituição Federal, pedido liminar trazendo fumus boniúrios do periculum in mora, e dos pedidos, então, pedindo a concessão da liminar, quando for o caso, para quê? Para o alvará de soltura, contra mandado de prisão ou salvo conduto. Lembrando aqui, salvo conduto, a doutrina ainda diverge aqui que o salvo conduto, então, quando eu estou falando de um habeas corpus preventivo, nessas hipóteses, talvez se admitisse uma dilação probatória um pouquinho maior. A regra é que não, legalmente não há previsão, mas na prática até admite-se nos preventivos, mas nos repressivos não.
Julgamento do mérito, então, turno definitivo e liminar, intimação da autoridade coatora para prestar informações, intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Local e data, nesses termos pede deferimento, e o advogado. Certo, pessoal? Com isso, nós acabamos, então, a primeira parte da nossa aula, que trata sobre habeas corpus. Na sequência, então, na nossa próxima aula, a gente vai falar do outro remédio constitucional, que é o habeas data. Certo? Até logo. Tchau, tchau.